E aí, gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Parabólica. Eu sou o Pedro Renó, professor. Hoje é sabadão, se você acompanha o Parabólica semanalmente, diariamente, hoje é sábado, significa que é vídeo, hoje é uma aula sobre história da arte que a gente vai ter aqui. E um tema muito interessante, muito importante, que guia muitos dos historiadores e críticos de arte. A gente vai falar de iconologia e iconografia. Iconografia e iconologia. É um dos temas mais importantes para a história da arte e pode ajudar muito vocês a caírem a estudar para os vestibulares, porque afinal de contas a gente sempre tem representações de imagens nos vestibulares cada vez mais, não é isso? Então já se inscreve no canal se ainda não for inscrito e dá aquela força curtindo esse vídeo, porque hoje, 1º de janeiro, é 1º de janeiro? Acabamos de entrar, janeiro não, fevereiro, acabamos de entrar nesse mês que é muito importante para o Parabólica, que a sua curtida, o engajamento de vocês vai manter esse canal durante esse mês. É matar um leão por dia mesmo, mas isso é muito importante, não custa nada. Vai, ajuda aí e também comenta se for preciso, se você achar, quiser alguma observação para ajudar o canal, certo? Gente, vamos lá. Vocês sabem que eu sou pós-graduado em História da Arte, então a gente não vai falar de um artista específico. Artista a gente até vai, mas a gente não vai falar de um movimento específico de arte. Eu sou pós-graduado em História da Arte, História da Cultura e da Arte. É uma pós-graduação em caráter de especialização, lato sensu, mas que me ajuda muito, que me ajudou muito durante um bom período da minha vida, ainda ajuda para fazer conteúdo para o canal, para poder abrir leques de estudos. E um dos temas que a gente tinha, uma disciplina que a gente teve durante um semestre, na época que eu fiz, que já tem 10 anos, mais de 10 anos, 11 anos agora, vai completar, inclusive vou encontrar a turma e um dos professores nos próximos dias, foi a disciplina Iconografia e Iconologia. E a gente precisa entender o quanto que é importante esses dois conceitos para a história da arte, e como a história da arte faz parte da história, da ciência de história, das ciências humanas, então é importante para as ciências humanas, para a história. O grande autor que a gente trabalha aqui, que se você vai estudar a história da arte, você vai esbarrar nele, você vai cair nele, vai ser o Edwin Panofsky, né, que a gente chama de Panofsky, que vai ser um crítico historiador da arte alemão. Ele vai tentar mostrar para a gente, ele vai mostrar para a gente em seus estudos, principalmente numa obra que é muito importante, que é o Estudos de Iconologia, que inclusive é uma obra muito importante, fica aqui a indicação de leitura para vocês. Vocês acham ela muito em inglês, por exemplo, né? Às vezes a tradução é mais difícil de achar, mas vocês acham, se procurar aí vocês acham, para comprar e tal. Ele é um pouco caro, tá? E eu tenho ele no Kindle, eu tenho ele de forma virtual. E ele, que ainda assim é caro, mas vamos lá. E ele fala pra gente, ele tenta mostrar pra gente que estudar arte ou história da arte, eu tô suando porque tá quente pra caramba, não é simplesmente você chegar na frente de um quadro e falar tudo que você acha daquele quadro, uma simples interpretação. Tá? Ele vai mostrar pra gente que estudar a história da arte ou que analisar uma obra de arte é muito mais complexo. E eu gostaria de até passar isso para vocês, para a gente começar a fazer exercícios mentais sobre a história da arte. Isso vai ajudar vocês. E eu garanto que é bem interessante o que eu vou falar aqui, que eu retirei dessa obra dele. Bom, primeira coisa, a gente vai fazer essa diferenciação entre iconologia e iconografia. O Panofsky, ele coloca pra gente, eu vou fazer de uma maneira bem didática, que fique claro, porque é bem complexo estudar isso, mas ele coloca pra gente que a iconologia seria mais o estudo sobre aquele tema, ou uma interpretação que a gente pode ter sobre aquele tema. Então, vou dar exemplos aqui. Você tem uma obra com uma pessoa com uma coroa na cabeça. Então, o que essa coroa significa? O estudo dessa obra, uma interpretação. Qual que é a interpretação que a coroa te dá? Uma realeza? Ou uma interpretação de que a gente pode ter, por exemplo, um anjo na obra em determinada posição? Iconologia. Estamos estudando os ícones dessa obra, o estudo dos ícones, o estudo dos símbolos dessa obra. Ou até mesmo eu lembro que na graduação, na disciplina de História da Arte, muito curioso, eu tô suando muito, deixa eu explicar. Eu tive que fechar a janela, porque tá rolando uma festa de formatura num clube aqui do lado de casa. Então tá rolando Mamonas Assassinas aí pra frente.
Mas, por exemplo, que eu tive curiosidade, muita curiosidade em ver obras de artes antigas, certo? E percebi que algumas figuras, por exemplo, no Egito Antigo, eram retratadas descalças e outras não. Às vezes você tinha um faraó que era descalço e um trabalhador que não era. Tal. E eu lembro que tinha uma conotação de entender que pisar descalço em algumas obras significa um solo sagrado, alguma coisa do tipo. Nada fechado aqui, eu só estou dando exemplos. Isso é o estudo desses ícones, né, dessa iconologia. Agora, iconografia é uma análise sobre essa obra e sobre esse contexto. Não denota uma interpretação. Na interpretação, que seria a iconologia, você está fazendo um juízo de valor. Você está julgando de algo de acordo com uma interpretação. Agora, na iconografia, a gente está chegando perto, buscando a verdade sobre aquela obra de arte. Então, é um estudo dessa obra de arte, um estudo sistemático e um estudo complexo dessa obra de arte. Que o Panofsky ele vai trabalhar aqui para a gente simplificar em 3 passos. Tá? E não é simplesmente você pega uma obra de arte e vou ali. Denota, eu estou dando um exemplo, vou falar para vocês como funciona, um pedaço disso, de maneira bem didática, mas o Panofsky ele mostra para a gente, inclusive a sua obra é densa, né? Que em 3 passos. O primeiro passo, antes da gente ver a análise da obra que ele estudou, o primeiro passo que ele vai chamar de etapa, primeira etapa, ou simplesmente a parte, né, um estudo natural sobre essa obra, é simplesmente você primeiro fazer uma descrição dessa obra. Inicialmente, observar essa obra, lembrando que para o historiador da arte é sempre melhor você ter a obra na sua frente, inclusive eu sei que todo mundo sabe disso, ter uma obra na sua frente, viva, ao vivo, para fazer essa análise, para ver todos os detalhes, se essa é uma obra grande, uma obra pequena, você vê cada pedacinho dessa obra. Para quem estuda para vestibulares, sabe que tem muitos vestibulares, inclusive, que colocam uma obra lá com pouquíssimos detalhes, às vezes em preto e branco, e pede para você lançar uma interpretação dessa obra, o que é terrível, né? Não deveria ser assim. Mas é primeiro fazer essa descrição, identificar os elementos, qual que é a passagem, o que você acha que é aquela passagem nessa obra, está falando sobre o quê? Existe o quê? Uma montanha, um morro atrás, existe uma noção de profundidade, existe quais as cores utilizadas nessa obra, se há presenças de objetos dourados, se há coroas, se o sujeito está descalço. É simplesmente você olhar para essa obra de maneira prática, é uma etapa um pouco mais rápida, e fazer a análise mais prática, porque depois você vai aprofundar sobre isso, certo? A segunda etapa consiste simplesmente, agora que é uma etapa um pouco mais complexa, que aí entra esse conceito, o significado do que de fato é a iconografia, que é você, além de estar na praticidade observando, é você observar essas alegorias que você já pescou lá, que você pegou na primeira etapa, mas também identificar narrativas dessa obra. Narrativas assim, qual momento talvez que essa obra esteja retratando. Mas mais do que isso, é buscar documentos, fontes históricas de diversas naturezas, escritas, outras imagens, orais, fazer comparações com outras obras que você identifica que podem ter o mesmo tema sobre aquilo. Aí entra um trabalho minucioso do historiador da arte, que é um trabalho pesadíssimo, de procura, de busca, de análise, que demora muito sobre isso, para poder identificar elementos nessa obra de arte, para poder identificar o que de fato o artista, de forma consciente, estava pensando ou o que ele quis passar. Então a gente está falando de um artista de forma consciente, por mais que em muitos momentos a gente não consiga chegar numa verdade, a gente está caminhando por um caminho que a gente considera mais seguro. É por isso que muitas vezes não dá para a gente fazer esse estudo. Esse estudo não cabe para uma arte contemporânea, por exemplo,
visto que a gente está falando de uma arte conceitual, uma arte contemporânea. Então a gente pega muito isso em a arte medieval, numa arte clássica, vai até o neoclassicismo aí, né? Então os exemplos que a gente tem, por exemplo, que eu vou passar para vocês, que são exemplos de Panofsky, são exemplos de uma arte clássica, de uma arte barroca. Olha a suadeira aqui pesada. Daqui a pouco minha cara vai ficar pequenininha aí, que eu vou colocar a imagem para vocês. Na verdade vai ficar agora. Eu vou dar um exemplo para vocês, que é um exemplo que o Panofsky já usa logo de cara na sua obra, que é super interessante. Tá aqui, gente, a obra de arte. Nós temos aqui uma obra do século XVII de um pintor barroco italiano chamado Francesco Maffei. É essa obra que o Panofsky vai usar para a gente trabalhar. Percebe-se que esse aqui é um recorte da obra, tá? Que eu quero utilizar com vocês. Percebe-se que você tem uma mulher com uma bandeja, a cabeça de um homem nas mãos e uma faca, certo? É isso que a gente tem. E eu lembro que na pós-graduação, para estudar isso, a gente ficou um tempão nessa obra, olhando essa obra aí. Bom, se você for olhar por esse estudo que a gente está falando, de pesquisar momentos ou bíblicos, alegorias, narrativas, né? Narrativas folclóricas, bíblicas, essa mulher ela pode ser duas pessoas, segundo Panofsky, como exemplo ele chegou. Poderia ser Salomé, Salomé com a cabeça de João Batista na bandeja, certo? Salomé e a cabeça de João Batista na bandeja. Porém, essa figura, essa mulher, também poderia ser Judite, e a cabeça que está na bandeja seria de Holofernes, Judite que degolou Holofernes. Só que aí você pode ser essas duas. Como que a gente vai chegar, como que o Panofsky vai chegar à conclusão de que é uma ou outra, né? Onde que ele vai chegar a um caminho mais seguro? Ele vai fazer uma análise com diversas outras obras de arte. Ele vai fazer uma análise com diversas outras obras de arte que tentam ter com temáticas de Salomé, que já foram identificadas enquanto Salomé com a cabeça de João Batista, ou com Judite e a cabeça de Holofernes. Qual que é a questão? Olhando pelas narrativas históricas, por isso que se denota um conhecimento muito grande, você tem que buscar em diversas fontes, a faca na mão denota a Judite, a faca ou espada na mão, e não a Salomé. Ao mesmo tempo que a bandeja, a cabeça na bandeja denota a Salomé. Se vocês procurarem imagens de Salomé e na internet, outras representações artísticas clássicas ou neoclássicas, clássicas na verdade, vocês vão achar a bandeja com a cabeça de João Batista e Salomé segurando, certo? E aí você fica naquela história. A faca denota Judite, a bandeja denota Salomé. E aí vai para a análise do historiador da arte. Panofsky vai olhar várias obras de arte para poder fazer as suas análises. E aí eu vou passar algumas outras aqui para vocês, para a gente poder entender o que ele está querendo dizer nesse estudo de iconografia, nesse segundo passo de maior estudo, de aprofundamento. Então, por exemplo, aqui, deixa eu ver, essa aqui é do Caravaggio, né? Exatamente. Essa obra aqui, porque eu tenho aqui as minhas colinhas aqui também, tá? Na verdade, não é do Caravaggio, essa aqui é de Artemisia Gentileschi, que também é do século XVII, que é uma artista, uma pintora, mulher italiana, barroca do século XVII, também do mesmo período do Francesco que a gente está trabalhando, certo? Essa obra é uma obra identificada, inclusive, pela própria artista, tá? Porque a do Francesco nós não temos a identificação pelo artista, tá? Por isso que é importante saber. Como Judite degolando Salomé. Judite degolando Holofernes. Então, ela está degolando. Seria um outro ato, né? Essa obra aqui que a gente está vendo do Francesco Maffei é uma obra posterior, né? Seria um segundo momento se fosse Judite e não Salomé. Ao mesmo tempo, nós temos uma representação de Caravaggio. Inclusive é bem específico isso, cara. A gente tem um vídeo sobre Caravaggio. Essa senhora do lado, trabalho de luz e sombra, também artista barroco italiano do século XVII. A gente está trabalhando com 3 contemporâneos, inclusive, que também
por descrição do próprio autor, de Judite degolando Holofernes. Mas nem nessa, porque também se trata do ato, tá? Não do posterior. Nem a da Artemísia, você tem a bandeja. Poderia ter, inclusive, uma bandeja do lado, alguma coisa assim, mas você não tem, certo? Você tem a faca que denota a narrativa de Judite, que está nas mãos dela, mas não tem a bandeja. Então, você poderia falar, então pode ser Salomé. Só que, nos estudos do Panofsky, para poder identificar essa obra de arte, ele foi estudar, tanto, como eu falei para vocês, figuras de Judite com Holofernes e Salomé opa, ó o celular aqui. De Salomé com João Batista. Ele não conseguiu achar em nenhuma pintura ou nenhuma outra representação, seja contemporânea ou posterior ou anterior às obras que ele estudou desse período, de Salomé com uma faca. Se fosse Salomé, essa seria a única representação de Salomé com uma faca. Ao contrário do estudo de Judite, ele encontrou outras que têm uma bandeja. Entenderam? Então, a matemática começa a pender já para o lado de Judite. Como, por exemplo, aí eu vou dar um exemplo para vocês, de Botticelli. Botticelli aqui, então você tem Judite, você tem a faca, você tem uma mulher atrás e você tem Holofernes na cabeça da mulher, mas existe uma bandeja embaixo. Essa é Judite com Holofernes. Holofernes está na bandeja. Ele conseguiu identificar através de comparação de outras imagens, e esse estudo é muito grande. Eu falo aqui, o que eu estou passando para vocês já é um estudo que já foi feito, que é um estudo pronto, por isso que a gente está simplificando, tornando mais didático, mas isso não é fácil de se fazer. Então ele chegou a um caminho seguro, que não, claro, não é uma conclusão sobre que possivelmente aqui se trata de Judite com Holofernes, porque existe a faca, tem a bandeja. A bandeja ele achou em outras representações. O Botticelli, que tem a bandeja também, é século XVI, é um século antes, tá? Dessa obra aqui que é 17. Ao contrário, você não tem Salomé com faca, você não tem outras representações de Salomé com faca. Entenderam que interessante que é o estudo da iconografia e iconologia? Então você começa a partir para um caminho, identificar o que o artista está querendo dizer, qual que é o momento da narrativa que ele quis dizer. Esse é o segundo passo, que é um passo de extremo cuidado, que é um passo sistemático, muito complexo para poder chegar. E voltando aqui para a minha cara gigantesca, né? Bom, e aí existe, claro, que eu falei para vocês, o terceiro passo, e esse terceiro passo é muito importante para todo historiador, para um historiador da arte ou para todo historiador de maneira geral. O terceiro passo consiste em identificar um momento histórico ao qual esse artista viveu. É estudar o contexto histórico para saber, inclusive, essa representação que ele colocou na imagem, qual que é a importância para aquele artista? Você consegue identificar? Você faz um estudo biográfico, mas não só. Você faz um estudo da cultura da época, da sociedade da época. Por que não só o Francesco fez uma pintura com essa temática, mas também nós tivemos uma pintura, essa mesma temática sendo retratada na Artemísia, assim como você teve essa mesma pintura sendo retratada por Caravaggio, todos do século XVII. Qual que é o contexto histórico? Identificar classes sociais. O terceiro passo é você colocar o artista inserido naquela sociedade, que é o que eu falo para vocês desde o início, na história em geral, mas como é um vídeo de história da arte, eu falei inclusive semana passada sobre isso, nunca retire esse artista e a sua obra do seu contexto social. Para você fechar essa conta, você precisa entender, então, primeiro, fazer essa análise, uma análise descritiva da obra, fazer um estudo extremamente aprofundado sobre as narrativas históricas, histórias no sentido folclórico, como uma representação dessa, né? E comparações, estudos de fontes, e entender o contexto histórico. Por que será que isso foi retratado naquele período? Por que aquilo foi retratado naquele ano? Sabe? Isso é
deveras importante, isso é muito importante. E eu acho que, inclusive, pode ajudar muita gente. Quando você vai olhar para uma obra de arte, se na prova de vocês cair uma obra de arte, você tentar identificar aquilo, tentar entender esse processo, tentar entender por que isso era importante para você ou para aquele grupo, né? Então, eu acho muito bacana, a gente pode trabalhar mais sobre isso, é claro, eu preciso estudar muito ainda sobre iconografia e iconologia, ler mais ainda em Panofsky, para poder trazer esse tipo de conteúdo para vocês, que eu acho bem interessante. Eu espero que vocês tenham gostado, eu acho que foi bem interessante, né? Espero que vocês tenham curtido, e não deixa de curtir literalmente o vídeo também e comentar se vocês... Dicas, opiniões, sugestões, críticas construtivas, sempre com muito respeito, não preciso nem ficar falando isso, que quem está acompanhando aqui é sempre gente muito legal, gente boa, que eu tenho no meu coração. Eu vou ficando por aqui. Um grande beijo, fui!